O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. A psiquiatria infantil define a síndrome da alienação parental como sendo um distúrbio infantil que surge principalmente em contextos de disputa pela posse e guarda dos filhos. Mas para falar melhor sobre o assunto, a gente conversa agora com o advogado especialista em direito familiar, Gibson Andrade. Bom dia, Gibson. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes. Gibson, o que a lei diz sobre a alienação parental? Bem, Carla, a alienação parental, ela tem uma lei própria, inclusive, que regulamenta toda essa questão, que é a lei de número 12.318, do ano de 2010. Conhecida como a Lei de Alienação Parental. E nela traz um rol de condutas que podem ser classificados como alienação parental, né? Dentre essa lista, a mais comum é a campanha difamatória contra um dos genitores. Ou seja, um adulto, né, fala mal de um dos genitores na frente de seus filhos. Inclusive, essa campanha difamatória, ela não é necessariamente feita por um dos genitores, pode ser por familiares também, avós, tios, familiares e amigos que frequentam a casa, a residência, e o que isso faz parte do convívio dessa criança. A alienação parental, né, ela acaba sendo uma prática de atos que influencia diretamente na formação psicológica da criança ou do adolescente, conforme for o caso. Daí a importância, né, de se ter só uma lei para disciplinar essas condutas e tentar evitar ao máximo que isso aconteça, que isso se repita. E como reconhecer a alienação parental? Como perceber que aquela criança ela está ouvindo o que não deveria ou que está sendo influenciada de certa forma? O primeiro ponto, e é o mais clássico, o que fica mais notório é o seguinte, é quando a criança ela é afastada do convívio de um dos genitores, né? Então a forma mais clássica, né, mais rápida de se identificar é isso. Essas condutas que eu mencionei anteriormente, quando elas são praticadas, o genitor, né, que está sendo difamado, que está se tentando afastar do convívio do filho, ele percebe que a criança evita ter contato com ele, né? Por exemplo, uma das causas de alienação parental também a guarda é compartilhada, né, como é a regra. Então a guarda é compartilhada. Só que apenas um dos pais toma decisões sobre a vida da criança. Então isso também é uma forma de alienação parental. Quando a guarda é compartilhada, não significa dizer que o filho ou a filha vai morar uma semana com um, uma semana com outra. Não tem nada a ver da questão da convivência, mas tem a ver do poder familiar, né, dos pais sobre a vida do filho. Compartilhar essa guarda significa dizer que ambos os pais vão exercer esse poder de escolher a escola, de escolher qual é a educação, de escolher qual é a religião o filho vai ser criado. Então, quando isso é negado a um dos pais, isso aí já pode incorrer sim em alienação parental. Isso são exemplos claros que a gente pode perceber. E o que fazer nesse caso? Se um dos pais percebe que o outro está tentando alienar a criança, está fazendo uma campanha difamatória contra ele, o que fazer nesse caso? Existem dois caminhos que podem ser percorridos, inclusive um não anula o outro. O primeiro caminho é procurar o Ministério Público, né, o setor do Ministério Público que trata com demandas da vara de família ou varas da infância e juventude, e faz essa queixa lá no Ministério Público. O Ministério Público vai levantar essas informações, vai solicitar documentos, provas, e o próprio Ministério Público pode oferecer uma denúncia dessa e abrir um processo, certo? Judicialmente. Ou aquele pai que se sentir prejudicado, né, nessa relação, pode procurar um advogado de sua confiança ou a Defensoria Pública, conforme for o caso, para que as medidas judiciais sejam feitas, tá? Para que seja diminuído, né, essa alienação parental, esses atos que acabam resultando na alienação parental ou até mesmo cessar de uma vez por todas. Algumas medidas que podem ser adotadas pelo juiz da causa. Então o juiz, sendo provocado pelo Ministério Público ou por um advogado particular ou a Defensoria Pública, dentre o que ele pode determinar, pode ser uma advertência, aquele pai que está causando a alienação parental, pagamento de multa, pode inclusive aumentar o tempo de convivência com o outro pai, né, desde que reste comprovada que está havendo sim
alienação parental. Pode, inclusive, numa medida até mais drástica, haver uma alteração de regime da guarda. Por exemplo, se a guarda é compartilhada, o juiz pode determinar que a guarda se unilateral em favor daquele pai que está sofrendo os resultados dessa alienação parental. Pode haver também alteração da residência dos filhos e, no caso mais extremo, a suspensão do poder familiar de quem pratica a alienação parental. Então, perceba que tem medidas bem rigorosas para quem pratica a alienação parental. Muito obrigada pela sua entrevista, Gibson. Por nada, disponha, me coloco à disposição sempre. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o advogado especialista em direito familiar, Gibson Andrade, que tirou dúvidas sobre a questão da alienação parental. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.